Shalom, shalom, shalom. Vamos dar continuidade à saga de Moisés nas lendas dos judeus. Se você é novo por aqui, eu me chamo Hudson. Saiba que esse vídeo não é único e que tá tudo na sequência. A gente tá no volume 2 acabando o capítulo 4 do volume 2 para partir pro volume 3. Então aqui no canal tem mais de 100 vídeos. Vai lá em playlist e tá tudo na sequência. Maratona lá pra você pegar do início, beleza? O último episódio, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu postei aqui Moisés, o rei da Etiópia. Agora a gente vai gravar aqui Moisés se casa com Zípora. Então vamos lá. Vamos ler junto. Uma das 7 donzelas que Moisés viu no poço atraiu sua atenção em particular por conta de seu comportamento modesto. E ele lhe fez uma proposta de casamento. Mas Zípora o repeliu dizendo: meu pai tem uma árvore em seu jardim com a qual ele testa todo homem que expressa o desejo de se casar com uma das suas filhas. E assim que o pretendente toca a árvore, ele é devorado por ela. Moisés: de onde ele tirou essa árvore? Zípora: é a vara que o santo, bendito seja ele, criou no crepúsculo da primeira véspera do sábado e deu a Adão. Ele transmitiu a Enoque. Dele, ela desceu para Noé, depois para Sem, Abraão, Isaque e finalmente para Jacó, que a trouxe consigo para o Egito e a deu a seu filho José. Quando José morreu, os egípcios saquearam sua casa e a vara, que estava em seu butim. Eles trouxeram para o palácio do faraó. Naquela época, meu pai era um dos mais proeminentes escribas sagrados do rei e, como tal, teve a oportunidade de ver a vara. Ele sentiu um grande desejo de possuí-la, roubou-a, levou-a para sua casa. Nesta vara está gravado o nome inefável e também as 10 pragas que Deus fará com os que visitem os egípcios em um dia futuro. Por muitos anos, ela ficou na casa de meu pai. Um dia, ele estava caminhando em seu jardim, carregando-a, e a cravou no chão. Quando ele tentou desenhá-la novamente, ele descobriu que ela havia brotado e estava dando flores. Essa é a vara com a qual ele tenta qualquer um que deseje se casar com suas filhas. Ele insiste que nossos pretendentes tentem arrancá-la do chão, mas assim que a tocam, ela os devora. Depois de lhe contar o relato da vara de seu pai, Zípora foi para casa, acompanhada de suas irmãs, e Moisés a seguiu. Jetro não ficou pouco surpreso ao ver suas filhas retornarem tão cedo dos bebedouros. Como regra, a trapaça que elas tinham que sofrer dos pastores as detinha até tarde. Assim que ele ouviu o relato delas sobre o egípcio milagreiro, ele exclamou: talvez ele seja um dos descendentes de Abraão, de quem emana a bênção para o mundo inteiro. Ele repreendeu suas filhas por não terem convidado o estranho que lhes havia prestado um serviço tão valioso para entrar em sua casa, e ordenou que o buscasse na esperança de que ele tomasse uma de suas filhas como esposa. Moisés tinha ficado de pé do lado de fora todo esse tempo, e tinha permitido que as filhas de Jetro os descrevessem como um egípcio, sem protestar e afirmar seu nascimento hebreu. Por isso, Deus o puniu fazendo morrer fora da terra prometida. José, que havia proclamado em público que era um hebreu, encontrou seu último lugar de descanso na terra dos hebreus. E Moisés, que aparentemente não tinha objeção em ser considerado um egípcio, teve que viver e morrer fora daquela terra. Eu já vi outra explicação por que Moisés não entrou na terra prometida, que foi por causa da água que ele bateu na rocha. Essa aqui é outra explicação que eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar dessa vara. Tá no livro de Jazar, se eu não me engano. E eu já postei um short também no canal Escute a Palavra falando sobre essa vara. Mas sobre essa explicação porque Moisés não entrou na terra, essa é nova. Comenta aí se você sabia dessa. Vamos seguir. Zípora apressou-se para executar o desejo de seu pai. E assim que ela o conduziu para dentro, Moisés pediu sua mão em casamento. Jetro respondeu: se puderes trazer minha vara no meu jardim, eu a darei a ti. Moisés saiu, encontrou a vara de safira que Deus havia concedido a Adão quando ele foi expulso do paraíso, a vara que havia chegado a Jetro após muitas vicissitudes e que ele havia plantado no jardim. Moisés arrancou e levou para Jetro, que imediatamente concebeu a ideia de que ele era o profeta em Israel, a respeito de quem todos os sábios do Egito haviam predito que ele destruiria sua terra e seus habitantes. Assim que esse pensamento o atingiu, ele agarrou Moisés e o jogou em um poço na expectativa de que ele encontraria morte lá. E de fato, ele teria perecido se Zípora não tivesse planejado um estratagema para salvar sua vida. Ela disse ao pai: seria da tua vontade ouvir meu conselho? Tu não tens esposa, mas apenas 7 filhas. Desejas que minhas 6 irmãs presidam a tua casa?
então eu irei para o exterior com as ovelhas. Se não, deixe minhas irmãs cuidarem dos rebanhos, e eu cuidarei da casa. Seu pai disse: Tu falaste bem. Tuas 6 irmãs sairão com as ovelhas, e tu ficarás na casa e cuidarás dela, e de tudo que me pertence nela. Agora Zípora podia fornecer a Moisés todos os tipos de iguarias enquanto ele estava no poço, e ela fez isso pelo espaço de 7 anos. Ao término desse período, ela disse ao pai: Eu me lembro que uma vez você jogou naquele poço um homem que havia buscado sua vara do jardim para você, e você cometeu uma grande transgressão com isso. Se parecer bem para você, descubra o poço e olhe para dentro dele. Se o homem estiver morto, jogue seu cadáver fora, para que não enche a casa de fedor. Mas se ele estiver vivo, então você deve estar convencido de que ele é um daqueles que são totalmente piedosos. Caso contrário, ele teria morrido de fome. A resposta de Jetro foi: Falaste sabiamente. Lembra-se do seu nome? E Zípora respondeu: Lembro-me que ele se chamava Moisés, filho de Arão. Jetro não perdeu tempo, abriu o poço e gritou: Moisés! Moisés! Moisés respondeu e disse: Aqui estou. Jetro tirou do poço, beijou-o e disse: Bendito seja o Criador que te guardou por 7 anos no poço. Reconheço que ele mata e revive, que tu és um dos totalmente piedosos, que através de ti Deus destruirá o Egito no futuro, tirará seu povo da terra e afogará Faraó e todo o seu exército no mar. Tem que ser muito piedoso mesmo para passar 7 anos num poço com que Jetro jogou ele lá, e quando sair Jetro dar um beijo e ele aceitar, tem que ser muito piedoso. Então Jetro deu muito dinheiro a Moisés, e ele concedeu sua filha Zípora a ele como esposa, dando a ele sob a condição de que os filhos nascidos do casamento na casa de Jetro fossem divididos em 2 classes iguais, uma para ser israelita, a outra egípcia. Quando Zípora lhe deu um filho, Moisés o circuncidou e o chamou de Gerson, como um memorial da maravilha que Deus havia feito por ele, pois embora ele vivesse em uma terra estranha, o Todo-Poderoso não lhe havia recusado ajuda mesmo lá. Zípora amamentou seu primeiro filho por 2 anos, e no 3º ano ela deu à luz um segundo filho. Lembrando-se do seu pacto com Jetro, Moisés percebeu que seu sogro não permitiria que ele circuncidasse este também, e ele decidiu retornar ao Egito para que ele pudesse ter a oportunidade de criar seu segundo filho como um israelita. Na jornada para lá, Satã apareceu a ele na forma de uma serpente e engoliu Moisés até suas extremidades. Zípora sabia por este sinal que a coisa tinha acontecido porque seu segundo filho não tinha sido circuncidado. E ela se apressou para compensar a omissão. Assim que ela aspergia o sangue da circuncisão nos pés de seu marido, uma voz celestial foi ouvida clamando à serpente, ordenando-lhe: Voe-o fora. E Moisés saiu e ficou de pé. Assim Zípora salvou a vida de Moisés 2 vezes, primeiro do poço e depois da serpente. Que maravilha de relato! Eu não li antes. Como sempre, eu leio junto com vocês aqui, a nossa leitura é junto. E eu estou surpreso com esse capítulo aqui, está muito legal. Quando Moisés chegou ao Egito, ele foi abordado por Datã e Abirão, os líderes dos israelitas, e eles lhe disseram: Você veio aqui para nos matar ou pretende fazer conosco o mesmo que fez com os egípcios? Isso levou Moisés imediatamente de volta a Midian, e lá ele permaneceu mais 2 anos, até que o Todo-Poderoso se revelou em Horebe e lhe disse: Vá e tire meus filhos da terra do Egito. Vamos prosseguir. Esse vídeo vai ficar bem grande, eu acho que vai passar dos 15 minutos, mas vamos prosseguir. Um remédio sangrento. Os últimos anos da escravidão de Israel no Egito foram os piores. Para punir o faraó por sua crueldade para com os filhos de Israel, o Criador o afligiu com uma praga de lepra, que cobriu todo o seu corpo do alto da cabeça até as solas dos pés. Em vez de ser castigado por sua doença, o faraó permaneceu obstinado e tentou restaurar sua saúde assassinando crianças israelitas. Ele se aconselhou com seus 3 conselheiros, Balaão, Jetro e Jó, sobre como ele poderia ser curado da terrível doença que o havia cometido. Balaão falou dizendo: Você só poderá recuperar sua saúde se matar crianças israelitas e se banhar em seu sangue. Jetro, avesso a ter uma parte em tal atrocidade, deixou o rei e fugiu para Midian. Jó, por outro lado, embora também desaprovasse o conselho de Balaão, manteve silêncio e de forma alguma protestou contra ele, pelo que Deus o puniu com 1 ano de sofrimento.
Mas depois ele o sobrecarregou com todas as felicidades desta vida e lhe concedeu muitos anos, para que este piedoso gentio pudesse ser recompensado neste mundo por suas boas ações e não tivesse o direito de reivindicar a bem-aventurança da vida futura. Em cumprimento ao conselho sanguinário dado por Balaão, o faraó fez com que seus oficiais de justiça arrancassem bebês israelitas dos seios de suas mães e o matassem. E no sangue desses inocentes ele se banhou. Sua doença o afligiu por 10 anos. E a cada dia uma criança israelita era morta por ele. Foi tudo em vão. De fato, no final do tempo sua lepra se transformou em furúnculos, e ele sofreu mais do que antes. Enquanto ele estava nessa agonia, o relato foi trazido a ele de que os filhos de Israel em Gósen eram descuidados e ociosos em seu trabalho forçado. A notícia agravou o seu sofrimento e ele disse: Agora que eu estou doente, eles se voltam e zombam de mim. Arrei minha carruagem, e eu me dirigirei a Gósen, e verei o escárnio com que os filhos de Israel zombam de mim. E eles o pegaram e colocaram em um cavalo, pois ele não era capaz de montá-lo sozinho. Quando ele e seus homens chegaram à fronteira entre o Egito e Gósen, o corcel do rei passou por um lugar estreito. Os outros cavalos, correndo rapidamente pela passagem, pressionaram uns aos outros até que o cavalo do rei caiu, enquanto ele estava sentado nele. E quando caiu, a carruagem virou de bruços, e então o cavalo caiu sobre ele. A carne do rei foi arrancada dele, pois isso era do Todo-Poderoso. Ele tinha ouvido os gritos de seu povo e sua aflição. Os servos do rei o carregaram nos ombros, o trouxeram de volta ao Egito e o colocaram em sua cama. Ele sabia que seu fim havia chegado, e a rainha Alfarnaite e seus nobres se reuniram ao redor de sua cama e choraram muito com ele. Os príncipes e seus conselheiros aconselharam o rei a fazer a escolha de um sucessor para reinar em seu lugar, quem ele escolhesse entre seus filhos. Ele teve 3 filhos e 2 filhas com a rainha Alfarnite, além de filhos de concubinas. O nome de seu primogênito era Atro, o nome do segundo Adicã, e o terceiro Morion. O nome da filha mais velha era Bitia, e da outra Acusite. O filho primogênito do rei era um idiota, precipitado e descuidado em todas as suas ações. Adicã, o segundo filho, era um homem astuto, inteligente e versado em toda a sabedoria do Egito, mas desajeitado na aparência, carnudo e de baixa estatura. Sua altura era de um côvado e um espaço, e sua barba descia até os tornozelos. O rei resolveu que Adicã reinaria em seu lugar após sua morte. Quando este segundo filho tinha apenas 10 anos, ele lhe deu Gedidá, a filha de Abilade, como esposa, e ela lhe deu 4 filhos. Depois Adicã foi e tomou 3 outras esposas, e gerou 8 filhos e 3 filhas. A doença do rei aumentou muito sobre ele, e sua carne exalava um fedor como a de uma carcaça lançada no campo no verão, no calor do sol. Quando ele viu que sua doença o havia tomado com força, ele ordenou que seu filho Adicã fosse trazido a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. No final de 3 anos, o velho rei morreu em vergonha e desgraça, um ódio para todos os que viram, e eles o enterraram no sepulcro dos reis do Egito em Zoan, mas não embalsamaram como era de costume com seus reis, pois sua carne estava podre, e eles não puderam se aproximar de seu corpo por conta do fedor, e o enterraram às pressas. Assim Iá o retribuiu com o mal, pelo mal que ele havia feito em seus dias a Israel, e ele morreu em terror e vergonha após ter reinado 94 anos. Adicã tinha 20 anos quando sucedeu seu pai, e reinou 4 anos. O povo do Egito o chamava de Faraó, como era seu costume com todos os seus reis, mas seus sábios o chamavam de Acus, pois Acus é a palavra para baixo na língua egípcia. E Adicã era extremamente desajeitado e subdimensionado. O novo faraó superou seu pai Malol em todos os reis anteriores em maldade, e ele tornou mais pesado o jugo sobre os filhos de Israel. Ele foi a Gósen com seus servos e aumentou seu trabalho, e ele disse a eles: complete seu trabalho, a tarefa de cada dia, e não deixe suas mãos afrouxarem do trabalho deste dia em diante, como você fez no dia de meu pai. Ele colocou oficiais sobre eles dentre os filhos de Israel. E sobre esses oficiais, ele o colocou feitores dentre seus servos. E ele colocou diante deles uma medida para tijolos, de acordo com o número que eles deveriam fazer dia a dia. E sempre que qualquer deficiência fosse descoberta na medida de seus tijolos diários, os feitores do faraó iriam até as mulheres dos filhos de Israel e tirariam seus bebês delas.
tanto quanto o número de tijolos faltando na medida. E esses bebês, eles colocavam no prédio em vez dos tijolos faltantes. Pesado isso, hein? Os fetores forçavam cada homem dos israelitas a colocar seu próprio filho no prédio. O pai colocava seu filho na parede e o cobria com argamassa, o tempo todo chorando, suas lágrimas escorrendo sobre seu filho. Que pesado isso, hein? Os filhos de Israel suspiravam todos os dias por conta de seu terrível sofrimento, pois eles tinham pensado que, após a morte do faraó, seu filho aliviaria seu trabalho. Mas o novo rei era pior que seu pai. E Deus viu o fardo dos filhos de Israel e seu trabalho pesado, e ele determinou libertá-los. Estamos acabando aí 2 parágrafos. No entanto, não foi por eles mesmos que Deus decidiu sobre a libertação dos filhos de Israel, pois eles estavam vazios de boas ações. E o Todo-Poderoso previu que, uma vez que fossem remedidos, eles se levantariam contra ele, e até adorariam o bezerro de ouro. No entanto, ele teve misericórdia deles, pois ele se lembrou de sua aliança com os pais, e ele olhou para o arrependimento deles por seus pecados, e aceitou sua promessa de cumprir a palavra de Deus após sua saída do Egito, mesmo antes que eles a ouvissem. Afinal, os filhos de Israel não eram totalmente desprovidos de méritos. Em alto grau possuíam qualidades de extraordinária excelência. Não havia relações incestuosas entre eles. Não eram mal intencionados. Não mudavam seus nomes, apegavam-se à língua hebraica, nunca abandonando, e grande afeição fraternal prevalecia entre eles. Se alguém terminasse a história de seus tijolos antes de seus vizinhos, ele tinha o hábito de ajudar os dos outros. Portanto, Deus falou: eles merecem que eu tenha misericórdia deles, pois se um homem mostra misericórdia a outro, eu tenho misericórdia dele. A gente vai seguir o próximo episódio, o pastor fiel, que deve ser aqui de Moisés também, né? Claro. Mas que capítulo maravilhoso esses dois, hein? Pois é, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, porque o YouTube recomenda para mais pessoas. Deixe seu comentário, que isso engaja também mais. Compartilhe com amigos e familiares. E se quiser apoiar o canal, faça um Pix, ajude o canal. Até o canal bater 1000 pessoas, que aí o canal vai ser monetizado. E aí eu recebo por esses vídeos que eu estou postando. E vai ser gratificante, porque isso vai me dar mais um gás. E eu vou gravar com mais gosto, com mais vontade, e trarei mais episódio para vocês. E a gente vai ter mais episódio com mais frequência e a gente segue mais adiante. Beleza? Então até a próxima, Shalom.